Para mim é uma alegria chegar a esse momento, diante de todo o trabalho que foi realizado. Conseguimos cumprir, acredito que se não na sua totalidade, mas 80% daquilo que nós propomos como um programa de trabalho desta comissão, com as audiências públicas nos estados, inovando com a participação do portal E-Democracia da Casa, abrindo, ampliando esse debate, essa discussão para toda a sociedade brasileira. Então, nós chegamos a esse momento, um momento ápice da comissão, e eu tenho certeza que com o prazo para que os parlamentares possam encaminhar emendas ao projeto, nós temos ainda muitas coisas que possam ser encaminhadas a esse humilde relator para até o final e o término definitivo dessa comissão. Então, eu peço a licença para ir direto ao voto. A esta comissão especial compete analisar as propostas sobre os aspectos de admissibilidade jurídica e legislativa do projeto de lei número 6.583 de 2013, do apenso UPL 6.584 de 2013, ambos do senhor Anderson Ferreira, que dispõe sobre o Estatuto da Família e institui a Semana de Valorização da Família, respectivamente, e da emenda do senhor Marcos Rogério, sendo a apreciação conclusiva. Devemos diferenciar a relação entre o direito constitucional e o direito ordinário. O primeiro busca sintetizar a ideia de direito capaz de consolidar o consenso social. Por tais razões, é próprio do texto constitucional tratar os temas fundamentais da ordem juspolítica, de maneira sucinta e principiológica, sem descer, portanto, às minúcias dos assuntos. Tal papel, de descer às minúcias dos assuntos, por seu turno, cabe justamente ao direito ordinário que, fruto de uma deliberação menos exigente, dá contornos específicos às matérias constantes no texto constitucional. Embora, no conjunto, a Constituição brasileira não tenha seguido essa lição consagrada nos Estados de Direito democráticos contemporâneos, no que diz respeito à proteção da família, como veremos, o texto pátrio, o delineamento do texto constitucional a ser realizado pelo direito ordinário é função precípua do Parlamento. Já não é sem tempo a necessidade de restaurar o equilíbrio constitucional. O Parlamento delinea o direito e o judiciário, óbvio, que não de modo mecânico, faz os direitos assegurados pelo Parlamento valerem na ordem do dia. São basicamente três os elementos fundamentais da família, a que se refere a Constituição. A família é a base da sociedade e merece uma atenção especial por parte do Estado e a natural distinção dos sexos, homem e mulher. Portanto, absolutamente conveniente é a determinação mais específica do tema na sequência das legítimas reticências deixadas pelo texto constitucional. Esse é o mister a ser cumprido pelo presente projeto, que tem duas funções elementares. Em primeiro lugar, ele cumpre a inglória missão de evidenciar o óbvio, algo desnecessário se não fosse a deturpação corrente pela qual a família e sua proteção são vitimizadas. Além disso, o projeto restaura a competência do Congresso Nacional para análise do tema, uma vez que as usurpações perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal e, mais grave, pelo Conselho Nacional de Justiça, deformaram o desenho do Estado de Direito e, principalmente, da democracia brasileira. A Constituição reconhece a família como base da sociedade, uma sociedade dada à finitude biológica de seus membros, depende da reprodução para se manter viva no tempo. Trata-se de competência do Congresso Nacional regulamentar, para maior eficácia, a especial proteção constitucionalmente garantida à família, base da sociedade. A maior parte das modalidades de convivência humana passa pelo casamento, pela união estável ou pela filiação. Assim sendo,
Dizer que o Estatuto pretende excluir o que seja é uma falácia. O Estatuto vem para colocar a família, base da sociedade, no plano das políticas públicas de modo sistemático e organizado, como até então não se fizera. Nada impede que os cidadãos, mediante seus representantes políticos, advoguem pela inclusão de novos benefícios a outras categorias de relacionamento, mediante argumentos que possam harmonizar-se à razão pública. Portanto, o Estatuto, uma vez que não proíbe nada ao Congresso, de modo algum pode ser alcunhado de impeditivo para o que seja. Para os demais agrupamentos, permanece a proteção geral, ou alguma outra que se queira dar, por outra motivação diferente daquela. O que fazer em face de situações que não se consubstanciam como base, fundamento ou condição de existência da sociedade civil, sem jus? Portanto, a proteção especial do artigo 226, mas que trazem alguma nota a demandar uma proteção diferenciada para além da proteção geral que já é garantida a todo cidadão. Haveria algum impedimento a se conceber nova categoria de proteção diferenciada? Para casos que escapam à condição de essencialidade para a sociedade civil, vislumbra-se, na atual conjuntura, a possibilidade de formalização legal de uma parceria vital, apta a conferir benefícios à sociedade oriunda da reunião deliberada de cidadãos que compartilham residência e esforços na manutenção do lar comum, com intenção de perdurabilidade. A categoria de lege ferenda seria admissível desde que não afetasse direitos indisponíveis de terceiros e poderia ser aprovada como iniciativa do Congresso Nacional na atual legislatura. Sob denominação parceria vital, sem necessária conexão com a procriação ou criação da família, base da sociedade, poder-se-ia reconhecer o enlace de solidariedade entre duas pessoas, que entre si estabeleceriam um vínculo de peculiar interdependência, ajustando a lei entre tais o caráter de dependência para efeitos previdenciários. Caberia ainda definir a possibilidade de que os parceiros pudessem optar de participar também da condição de herdeiro do outro, em posição similar àquela que caberia ao cônjuge ou companheiro, caso este não existisse, ou de herdeiro testamentário presumido, na hipótese de inexistência de tal instrumento, para receber 50% do patrimônio liberado para ser disposto em testamento. Isso se daria mediante alteração da legislação sucessória, para pleno acolhimento da categoria. Poderiam estar sob tal denominação as uniões de irmãos, amigos e outras quaisquer, independentemente da orientação sexual. Sob tal instituto se albergariam todas situações não subsumíveis às categorias do artigo 226, na dimensão sucessória. Poderia operar efeitos quando não houvesse vínculo de conjugalidade, uma vez que o consorte ocuparia esta posição. No último dia 20 de agosto, denunciei a manipulação de votos na enquete do Estatuto da Família, em sessão do plenário. Durante o discurso, apresentei dados que comprovam o ocorrido e pedi providências da administração da casa. A enquete, criada no dia 11 de fevereiro de 2014, tinha como objetivo avaliar se os cidadãos são favoráveis ou contrários ao conceito incluído no projeto de lei 6.583 de 2013. Desde então, a participação na enquete foi notícia por várias vezes no site da Câmara e em outros veículos de comunicação. O resultado final, depois de mais de 10 milhões de votos, foi esse. 51,62% seria contra a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família. E 48,09% seriam a favor,
a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família. No entanto, tendo em vista o surpreendente número de votos no mês de julho de 2015 e a repentina mudança de tendência no resultado da enquete, assim como ao analisar o resultado juntamente com os dados fornecidos pelo Centro de Informática da Câmara dos Deputados, CENIM, mesmo que este não possa ser tomado como resultado científico, percebemos que mais de 3 milhões de votos vieram de apenas 66 IPs, sendo que mais de 1,6 milhões de votos vieram de um único IP, todos para a opção não. Além disso, mais de 122 mil votos de um único IP foram dados no dia 19 de julho, para a opção não, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, com a população em 112 mil habitantes. Desse mesmo IP, durante a vigência da enquete, partiram mais de 260 mil vezes, todos para a opção não. Mais de 60 mil votos foram dados no dia 7 de julho, para a opção não, em uma cidade nos Estados Unidos, com população em 8.500 habitantes. Desse mesmo IP, durante a vigência da enquete, partiram mais 216 mil vezes, todos para a opção não. Tomando ainda os IPs com mais de 50 mil votos, em um total de 12 IPs, percebemos que deles partiram quase 3 milhões de votos, sendo que 99,999% foram para a opção não. Embora a enquete demonstre apenas um sentimento, uma percepção, uma dica do que pensa a população sobre qualquer assunto, não podemos tomar o seu resultado como cientificamente válido. E nem essa é a pretensão das enquetes disponibilizadas no site da Câmara. Tendo em vista a manipulação dos votos ocorrida, não me aprofundei nos resultados da referida enquete. Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, do projeto de lei 6.583 de 2013 e do projeto de lei número 6.584 de 2013, apensado, e da emenda apresentada, e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 6.583 de 2013 e da emenda apresentada na forma do substitutivo em anexo e pela rejeição do projeto de lei 6.584 de 2013. Esse é o voto do relator.